Boa noite, irmãos. Que alegria poder chegar até a sua casa nessa terça-feira. Mais um Tadel. E a gente está aqui muito motivado, a gente está aqui muito feliz, a gente está aqui muito esperançoso também. Esperançoso no sentido de que este ano de 2021 vai ser um ano onde, independente de qualquer circunstância, independente se as coisas melhorarem ou não, nós vamos fazer a obra de Deus com muito brilhantismo, com muita excelência, com muito vigor, com muita intensidade. E por falar na obra de Deus, é exatamente esse tema que eu quero falar contigo aqui hoje no Tadel. Quero ministrar sobre a obra de Deus. A obra de Deus, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Quando a gente diz dessa forma, fazer a obra de Deus, ou façamos a obra de Deus, o que isso significa para você? Qual o significado dessa expressão? Qual o significado dessa frase? Façamos a obra de Deus. Pois bem, houve um dia na história que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivenciou um momento muito singular do seu ministério. E eu quero ler esse momento que se encontra relatado no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 9. Abra sua Bíblia em casa e vamos acompanhar a leitura de parte deste capítulo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus, olha o que Jesus responde, isso aconteceu, ou seja, esse menino lá atrás, alguns anos atrás, saiu do ventre de sua mãe, ele nasceu cego, ele nasceu com uma deficiência visual, ele nasceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Que coisa, que fato impressionante. Ele nasceu assim, para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Façamos a obra de Deus, façamos a obra enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, a noite se aproxima, quando ninguém vai poder trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Queridos, que texto fantástico. Passagem maravilhosa. É muito importante nós, quando lemos a Bíblia, quando nos reportamos ao ministério de Jesus aqui nessa terra, que a gente vá com a nossa mente, façamos uma viagem na história e a gente tente visionar isso, enxergar esse momento do ministério de Jesus. Jesus passa e ele olha para aquele menino, olha para aquele homem, olha para aquele rapaz, por certo já adulto, porque mais tarde, quando os fariseus foram interrogá-lo, e também os seus pais, os pais disseram para ele: olha, pergunte para ele, ele tem idade. Ou seja, ele não está mais sobre a nossa mentoria, sobre os nossos cuidados, ele já é um adulto, ele já pode responder por si só. Então, queridos, depois de pelo menos 30 anos de idade aí, né, pelo menos 30 anos passados, Jesus vai e diz para os fariseus que aquele garoto nasceu cego, aquele homem nasceu cego, para que a palavra de Deus, a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Queridos, a pergunta que eu quero fazer hoje para você nesse Tadel especial, nesse Tadel maravilhoso, é: o que isso significa para você? Quando Jesus responde e diz lá: façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, a noite se aproxima, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Ninguém mais vai poder fazer a obra de Deus. Olha, eu gostaria aqui, nesses minutos que nós temos, pensar com você sobre o significado. Alguns significados. É impossível nós
aqui num tempo muito limitado, a gente conseguir responder, a gente conseguir expressar todo o significado da obra de Deus. Eu não conseguiria isso e acredito que nenhum outro professor de Bíblia, nenhum outro palestrante, nenhum outro pastor, nenhum outro obreiro conseguiria essa proeza de explicar e falar e revelar qual o significado da obra de Deus. Primeiro que a obra de Deus é de Deus, e Deus é infinito, Deus é complexo, Deus é grandioso, Deus não tem como ser dimensionado, medido, não é isso? E segundo, a obra de Deus, ela é também complexa, não é verdade? Então eu gostaria de dizer para vocês nessa noite alguns significados da obra de Deus. E eu espero com essa palavra motivar você. Eu espero com essa palavra nós juntos tomarmos um propósito novo. Nós juntos pararmos de olhar as circunstâncias e avançarmos, sabe por quê? Porque eu creio que a noite está se aproximando mesmo. A noite hoje, que Jesus disse lá atrás, 2000 anos atrás, está mais próxima do que quando ele disse, não é verdade? Embora Jesus não esteja limitado ao tempo e ao espaço. Sim, enquanto homem, enquanto ter deixado a glória do Pai, se manifestado aqui nessa terra, se encarnado, se tornado um homem, aí sim ele ficou ali como homem, abstendo-se ali da sua divindade, abrindo mão da sua divindade, ele esteve ali durante um período limitado ao tempo e ao espaço, ao nosso cronos, a nossa hora, o nosso tempo. Mas Jesus é Deus, e Jesus não está limitado ao nosso tempo, ao nosso relógio, aos nossos dias, porque um dia para Jesus é como 1000 anos, 1000 anos para Jesus é como um dia, não é verdade? Mas a verdade é que enquanto ele esteve aqui como homem, ministrando a palavra, realizando milagres, fazendo a obra de Deus, a obra do Pai, ele esteve aqui limitado esse tempo. Então aquele dia, lá atrás na história, quando ele diz, façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite se aproxima, a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Então, hoje, essa noite, esse tempo final, esse momento onde ninguém mais vai ter oportunidade de trabalhar, de servir a Deus, saiba de uma coisa, está muito mais próximo do que quando Jesus disse isso lá ao curar aquele cego. Então veja bem, eu espero, repito, que essa palavra nessa noite motive você, essa palavra encoraje você, essa palavra, de uma certa forma, Deus possa usá-la com tanta graça, com tanto poder, que de repente se alguma venda tem sido colocada diante de você, se algumas escamas espirituais por alguma distração, algum descuido, alguma falha, essas escamas voltaram a estar aí impedindo, embaçando a sua visão espiritual. Eu quero nessa noite profetizar que essas escamas vão cair, que essas vendas vão ser dissipadas, os seus olhos serão abertos e você vai ter uma visão dos céus. Lembra da mensagem de domingo? Lembra do que a gente está falando nesse ano? O tema desse ano, os céus estão abertos e a luz de Deus vem. Quando os céus se abrem, uma luz poderosa vem e ela vem irradiar na nossa vida e ela vem dissipar as trevas. Lembra lá de Saulo de Tarso? Totalmente entenebrecido no pecado, totalmente um homem violento, totalmente perseguidor dos cristãos, um homem que era uma peste, um homem que todos tinham medo de Saulo, e Saulo estava lá no caminho de Damasco, estava lá tentando perseguir os cristãos, e uma luz do céu, o céu se abriu, e uma luz mais forte, mais poderosa do que a luz do sol do meio-dia, veio sobre ele, naquela visão. Ele ouviu a voz de Jesus, e ali ele foi transformado. Nessa noite, eu quero pedir, Deus, abre os céus sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, abre os céus sobre as casas que estão assistindo o Tadel. Abre os céus, e abrindo os céus, Deus, envia uma luz tão forte, envia uma luz tão poderosa, que venha dissipar trevas, venha tirar escamas, venha tirar vendas, enfim, venha dissipar qualquer coisa que tenha atrapalhado a visão espiritual dos meus irmãos em relação à magnitude e à urgência da tua obra, magnitude e urgência de fazermos a obra do Senhor. Amém? Vamos juntos? Então eu separei aqui nessa noite alguns significados. O que é fazer a obra de Deus? Façamos a obra enquanto é dia. A noite se aproxima. É verdade, a noite se aproxima. Então, em primeiro lugar, eu não tenho como ouvir Jesus
convidar a todos para fazer a obra de Deus. Eu não tenho como ouvir Jesus, sentir ali a voz do Mestre, convidando, vamos fazer juntos, façamos. Ele não disse, eu faço, não, façamos, vamos juntos fazer a obra. Então eu não tenho como olhar para essa palavra e deixar de vincular a essa palavra o privilégio, o grande privilégio. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, fazer a obra de Deus é um grande privilégio. Mas veja bem, será que o que é visto por mim como privilégio é também visto por você como privilégio? Hein? Será que nessa noite, você que está aí na sua casa, será que você concorda comigo? Será que você realmente vê dessa forma? Será que nós comungamos dessa visão? Ou seja, é um grande privilégio fazer a obra de Deus. Porque trabalhar para Deus, meu irmão, deve ser visto como um altíssimo privilégio. E não como uma obrigação, como um fardo pesado, como algo chato. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que pregar, eu tenho que ir lá para o templo ensaiar, eu tenho que ministrar, eu tenho que estar sempre envolvido. Igreja, templo. Será que você já pensou assim? Tem pensado assim? Não é uma obrigação. Fazer a obra de Deus não é algo chato. Fazer a obra de Deus não é algo vão, inútil, supérfluo, de jeito nenhum. Fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus é um privilégio altíssimo. Até mesmo porque a Bíblia diz que Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar. Deus não se alegra de pessoas que não gostam de servir. Pelo contrário, Jesus veio para ser o servo sofredor. Ele disse lá, eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate para muitos. Então, eu gostaria de dizer que Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus quem te exalta, o nosso Deus quem te ama, o nosso Deus que é bom, o nosso Deus que é misericordioso, o nosso Deus que nos dá o ar para respirarmos, o nosso Deus que é provedor, Ele se alegra com as pessoas que gostam de trabalhar, que têm prazer em servir. Deus não se alegra, Deus não compactua com a preguiça de jeito nenhum. E a gente sabe que há pessoas que reconhecem sim, que é um privilégio trabalhar para Deus, mas estão tomados de preguiça. Estão tomados de preguiça. Estão agarrados, colados na sua zona de conforto. E está difícil de arrancar pessoas da sua zona de conforto. Mas essa noite eu gostaria de dizer para você, irmão, é um privilégio fazer a obra de Deus. Olha, eu faço a obra de Deus desde os meus 17 anos. Eu comecei a frequentar aqui a primeira igreja com 17 anos de idade. Eu já comecei a servir, já começava a ir num culto, já começava a ler a Bíblia, eu fazia até devocionais de culto ainda, não convertido, é verdade. Porque eu tinha prazer de servir a Deus. As escamas foram caindo aos poucos. Há pessoas que as escamas caem imediatamente. A minha não, as minhas escamas, elas foram caindo aos poucos. Até que no dia 5 de agosto, uma data que eu sempre lembro com alegria para os irmãos, 5 de agosto de 1987, naquela noite de quarta-feira, as escamas caíram mesmo, as escamas foram arrancadas mesmo, aquilo tudo caiu, aquilo que vinha caindo aos poucos e aqueles resquícios que ficaram, caíram, foram arrancadas, aleluia. Eu comecei a servir a Deus com 19 anos, com intensidade, com alegria, com devoção. Meus irmãos, já se passaram mais de 30 anos, eu estou aqui. Quando foi que você me viu desanimado? Quando foi que você me viu de mãos e braços cruzados? Não quero, é chato, estou cansado. Quando é que você viu o pastor da sua igreja assim? Irmão, vamos trabalhar, vamos juntos, vamos assumir um propósito diante de Deus, que nós vamos fazer muito mais, nós vamos ganhar muito mais pessoas, nós vamos pregar, nós vamos orar com as pessoas, nós vamos parar e orar, elas estão desesperadas, sabe que elas estão precisando de oração, por isso que agora a gente criou essa estratégia com o desejo dos irmãos intercessores da igreja, de domingo à noite, ficar um pouco mais, domingo pela manhã também ficar um pouco mais e orar, e ontem foi uma benção, quando eu chego em casa, vou responder algumas mensagens, sabe o que aconteceu? No domingo, quando eu chego em casa, eu vou responder algumas mensagens, sabe o que aconteceu? Eu vi tanta gente agradecendo, pessoas me mandando mensagem, pastor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse insight, obrigado por essa ideia genial, essa ideia espiritual, de separar um tempo e nos convocar para estarmos intercedendo. Eu tive experiências hoje aqui na igreja, as irmãs falando, eu tive experiência aqui hoje na igreja, a orar com pessoas, como foi bom para mim, os intercessores testemunhando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
A gente vê irmãos com tanta pressa de sair do templo, a gente vê irmãos com tanta pressa de ir embora, e alguns irmãos pedindo, pastor, nós queremos ficar mais 10 minutos, nós queremos ficar mais meia hora, a gente quer orar com as pessoas, pastor, pode nos usar, pode nos convidar, isso é lindo demais, isso me entusiasma, isso me edifica, isso faz eu crer que esses irmãos estão entendendo que, acima de tudo, fazer a obra de Deus é um grande privilégio. Orar com as pessoas, suplicar a Deus por elas, interceder por elas é um grande privilégio. Isso envolve a obra de Deus. Jesus orou com as pessoas, Jesus orou pelas pessoas, Jesus fez milagres, Jesus tocou na vida desse cego, colocou saliva ali e no Espírito, e com certeza Jesus estava em oração ali quando toca na vida daquele cego e manda ele lavar no tanque de Siloé, mandou ele lá lavar no tanque de Siloé. E se Jesus mandou, porque tinha um propósito, porque o tanque de Siloé significa enviado, e havia um mistério, havia algo ali implícito nisso. Eu sou o enviado de Deus, eu sou aquele que desceu da glória, eu sou aquele que deixei a glória como unigênito do Pai e desci aqui. Eu sou o enviado de Deus para buscar você, para salvar você, para redimir você do seu pecado. É um privilégio. Primeiro significado nessa noite que eu quero falar para você da obra de Deus. A obra de Deus é um grande privilégio. Vamos realizá-la, meus irmãos. Vamos fazê-la com intensidade, com brilhantismo. Amém? Mas tem um segundo significado. Anota aí, olha, em segundo lugar, fazer a obra de Deus é estar envolvido numa parceria sobremodo excelente com o Espírito Santo, porque ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Amém? Eu não posso fazer a obra de Deus sozinho. Ainda que tenha 10 pessoas para se unir a mim, virem ao meu encontro. Pastor, conte comigo. Pastor, estamos juntos. Vamos estender a obra. Vamos fazer. Vamos pregar. Vamos para a célula. Vamos convidar pessoas. Vamos fazer online. Vamos aí, pastor. Eu não posso, junto com os meus irmãos, fazer a obra sem a parceria, sem a presença, sem a capacitação, sem a unção, sem a presença extraordinária, doce e maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Jesus começou a fazer a obra como? Antes ele iniciar a sua obra de curas, sinais, milagres, chamar os discípulos, salvar pessoas, transformar vidas. Sabe o que Jesus fez? Ele foi batizado nas águas, e quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele e o encheu, o tomou completamente e o levou para o deserto. E no deserto ele começou a sua primeira missão: derrubar Satanás como homem, derrubar o diabo como homem. E se Jesus, que absteve-se, que ele sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, ele se esvaziou, e como homem ele venceu o diabo, mas cheio do Espírito Santo. E eu e você, como homens, como seres humanos, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo nos enchendo para a gente derrotar o diabo. E a gente derrota o diabo todos os dias, todas as tardes, todas as noites, às vezes pela madrugada em oração, nós estamos derrotando o diabo. Ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos tragar, mas nós, cheios do Espírito Santo, em parceria com o Espírito Santo, nos sujeitamos a Deus e nós resistimos o diabo, e ele foge, mas ele volta. Ele volta porque ele acredita que em qualquer momento, uma distração, uma sonolência, um desânimozinho, ele pode nos pegar. Então, queridos, nós devemos fazer a obra de Deus envolvidos numa parceria sobremodo excelente com o Espírito Santo. Eu quero também, nessa noite, falar um terceiro significado. Primeiro, é um grande privilégio. Segundo, fazer a obra de Deus envolve uma parceria com o Espírito Santo. Jesus foi tomado pelo Espírito Santo em todos os momentos. Jesus no Espírito ministrava, subia o monte e era cheio do Espírito Santo, orava e Jesus tinha ali a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. A nossa cidade precisa conhecer o Espírito Santo. Há inúmeras pessoas ainda precisando ser batizadas pelo Espírito Santo. E nós somos encarregados de falar dele, de sermos cheios dele se manifestar através de nós. Mas tem uma terceira coisa muito importante, que eu gostaria de dizer para você que está envolvido na obra de Deus. Fazer a obra de Deus é a missão primordial de
todo aquele que é verdadeiramente convertido a Cristo. Todo aquele que é convertido verdadeiramente a Cristo. Saiba disso, é a missão da igreja. Fazer a obra de Deus é a missão da igreja. E a missão da igreja é a missão de Jesus. É a missão de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, membros do corpo. E eu queria dizer para você que a obra de Deus, a obra de Cristo, essa obra que Ele disse que nós deveríamos fazer enquanto era dia, enquanto temos oportunidade, enquanto a gente tem saúde, a gente tem condição de andar, de caminhar, devemos fazer. A noite está se aproximando, ela tem algumas implicações, tem algumas vertentes. Eu queria esmiuçar rapidinho para você a obra de Cristo. Olha só, pastor, quando a gente fala da obra de Cristo, a gente está falando diretamente do quê? Do que eu tenho que me envolver? Quais seriam aquelas questões primordiais que seriam minhas tarefas dentro dessa missão? Veja bem, em primeiro lugar, proclamar as boas novas do reino. Proclamar as boas novas do reino. Isso envolve a obra de Deus. Jesus veio proclamar a salvação. Jesus veio falar da cruz, que através dela Ele daria vitória para Israel. Ele iria redimir os pecados da humanidade. Então nós temos que proclamar as boas novas do reino. Ontem, segunda-feira, fiz planos pela manhã, algumas coisas eu tinha agendado para fazer. De repente, eu recebo uma mensagem de uma irmã querida aqui da igreja, foi líder de célula, e ela perdeu o seu esposo. O seu esposo faleceu no domingo, subitamente, teve um infarto fulminante, caiu dentro de um barco, não é? Dentro de um barco, rio cheio, poderia ter caído no rio, caiu dentro de um barco, viram, tentaram socorrê-lo, mas foi fulminante. E eu recebo aquela notícia logo de manhã, e eu fui lá ministrar a palavra. Falei, Deus, usa a minha vida, é um momento triste, uma hora difícil, os filhos, as famílias todas, a família chorosa, algumas famílias que têm vínculo muito triste. Senhor, usa a minha vida para pregar. Eu vou lá para proclamar. Eu vou pedir consolo ao Senhor. Eu vou pedir que o Senhor enxugue as lágrimas, sim. Mas eu estou indo lá, em primeiro lugar, para proclamar as boas novas de salvação. É o momento do velório. É o momento do enterro. Está todo mundo quebrantado. Está todo mundo com o coração ali sensível. Ninguém chega e olha para aquele ambiente de luto, aquele ambiente onde tem um caixão ali estendido, um corpo dentro de um caixão, um familiar, e aí ninguém chega ali arrogante. Ninguém chega ali pensando em ganhar dinheiro. Ninguém chega ali fazendo planos. Não, as pessoas chegam ali e olham e elas imaginam, nossa, um dia eu também vou partir. Um dia eu também vou partir. E ontem cedo, logo de manhã, eu tive a oportunidade de pregar as boas novas do reino, de falar do amor de Jesus, de falar da queda do homem no Éden, de falar do distanciamento, de falar do uso errado do livre-arbítrio, da separação do homem de Deus, da tática de Satanás em trazer dúvida à mente da mulher naquela hora de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da queda. Falei tanto, dei um passeio na Bíblia, em rápidos ali, minutos, fiz um panorama da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, preguei o Evangelho. Irmão, que dia foi ontem? Um dia corrido, um dia cansativo, um calor, mas a gente trabalhando, servindo, pregando. Segundo lugar, a gente tem que ensinar, batizar e treinar novos crentes. Vou repetir, a gente enquanto discípulo, a gente tem que batizar e ensinar, batizar e treinar os novos crentes. Tudo isso envolve a grande comissão. A gente ensinou tanta palavra de Deus, a gente tem ensinado ainda algumas células online, temos aí quase 30 células online, graças a Deus por isso. Podia ter parado tudo, mas não parou, aleluia. Então, a gente está ensinando a palavra. Semana passada, tinha gente do Rio de Janeiro participando de célula, do Rio de Janeiro, gente ali impactada com o estudo, com a ministração da palavra, com a leitura dos textos, com as perguntas que envolviam o perdão, não é verdade? Então a gente tem que ensinar, tem que batizar. Nós vamos ter os batismos daqui a pouco, nós vamos voltar aos batismos, nós vamos ter a festa das águas, nossa quarta festa das águas. Vem aí, irmão, vem aí a nossa quarta festa das águas. E também uma outra coisa que está envolvida na missão de Cristo, na missão da igreja, na obra de Deus, sabe o que é? É responder
a necessidade humana com serviço amoroso. O que é fazer a obra de Deus? É você responder à necessidade humana com um serviço amoroso. Você quer um texto mais forte do que esse, que revela isso? Jesus vai passando, Jesus ao passar, viu um cego de nascença. Todo lugar que a gente passa, se a gente não vê um cego de nascença, a gente vai ver pessoas cegas espiritualmente. Pessoas cegas espiritualmente. E eu queria dizer para você, meu irmão, nessa noite, que esse texto me revela que Jesus, ao passar, ao olhar para aquele cego, ele respondeu à necessidade daquele homem com um serviço amoroso. Com um serviço amoroso. Você pode olhar para as pessoas e não passar desapercebido. Não. Chega lá, faz uma oração por elas, leva algo para elas. Jesus levou cura, Jesus levou esperança, dias diferentes. Jesus fez com que aquele homem renascesse sonhos, viesse renascer os seus sonhos, seus projetos. E sabe de uma coisa? Respondeu à necessidade humana. Ao passar, ele viu o cego de nascença. O cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus diz: olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas tudo isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em quarto lugar, quando a gente fala de obra de Deus, o que envolve a obra de Deus? O que você pode fazer para estar dentro dessa obra? Veja bem, enquanto é dia, a noite vai chegar e a gente não vai poder mais trabalhar. Sabe o que é? É buscar a transformação das estruturas injustas da sociedade. A transformação das estruturas injustas da sociedade. É a gente orar, é a gente combater, é a gente não aceitar, irmão, a injustiça, as tramóias, as falcatruas, as coisas erradas. Pessoas em dificuldade agora no final do ano, porque teve prefeitura aqui da nossa região, próxima a nós, que não pagou o 13º dos funcionários, não pagou o salário de dezembro, e prefeitura que recebe verbas absurdas, milhões. O que é isso? Injustiça. O que é isso? Covardia. O pessoal da saúde trabalhando na frente de batalha, lutando contra o Covid, os hospitais cheios, os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e todas as pessoas da área da saúde não receberam o mês de dezembro e não receberam o seu 13º. Parece que vai parcelar em 12 vezes. Isso é covardia. Isso é injustiça. E a gente tem que orar, combater, não é lutar contra os injustos, mas é lutar contra a injustiça cometida por eles, pela falta de Jesus, pela falta do Evangelho, pela falta do amor de Deus no coração dessas pessoas. E nós temos que olhar para isso e ter aquela ira sim, mas não pecar. Não pecar, irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A gente tem que tratar essa ira com Deus, mas que a gente fica nervoso, triste, revoltado com tanta injustiça, com tanta crueldade, com tanta covardia. Nós temos que buscar a transformação das estruturas injustas da sociedade. Ora por isso, irmão. Pede a Deus por isso. Entenda a minha ministração nessa noite. Eu não estou falando na carne, eu estou falando no Espírito para você. No Espírito para você. E uma quinta questão muito séria que envolve a obra de Deus. Sabe o que é? É nós lutarmos para preservar a integridade da criação de Deus e a sustentação da vida nessa terra. A vida continua sendo vida, irmão. A vida continua sendo o bem maior. A vida continua sendo algo outorgado, doado, concedido por Deus. A vida, irmão. A vida. Jesus é a vida. Criou o ser humano e soprou nele o fôlego de vida. A vida. E nós temos que lutar para preservar a integridade da criação e a sustentação da vida nessa terra. Onde tem uma pessoa moribunda, onde tem uma pessoa faminta, onde tem uma pessoa desempregada, onde tem uma pessoa atravessando uma fase difícil, nós temos que lutar para preservar a vida dessas pessoas e ajudá-las a uma restauração, a uma reviravolta na sua vida, na sua história. Jesus virou a vida deste homem.
revirou a história deste homem, mudou todo o quadro, ele não conhecia a luz do céu, ele não conhecia a luz do sol, ele não conhecia a luz das estrelas, ele não conhecia o oceano, ele não conhecia o mar, o lago da Galileia, aquele mar de água doce, lindo, 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 ele não conhecia nada daquilo, o brilho, ele não conhecia as árvores frutíferas de Israel, ele não podia ver aquela romã gigantesca, tomar aquele suco, vendo a pessoa espremer aquela fruta e sair aquele suco. Ele não podia ver as belezas de Israel, as belezas, as maravilhas de Deus. Então eu gostaria de dizer para você que Jesus foi o maior lutador para preservar a integridade da criação. Porque ele é o Criador, não é? Que se fez homem e habitou entre nós. Mas eu queria dizer para você que todas essas 5 dimensões que eu acabei de falar, que envolve a obra de Deus. Primeiro, proclamar as boas novas do reino. Segundo, ensinar, batizar e treinar novos crentes, fazer novos discípulos, responder à necessidade humana com serviço amoroso, buscar a transformação das estruturas injustas da sociedade, lutar para preservar a integridade da criação e sustentar a vida na terra. Tudo isso, meus irmãos, poderia ser resumido em algumas palavras, não é? Evangelismo, ensino, compaixão, justiça social, cuidado com a criação. Se você pegar o livro de Amós, todo o livro de Amós é um combate à injustiça, é um combate à covardia da sociedade, é um combate, e aquele homem boiadeiro que cuidava do gado, cuidava de sicômoros, ele foi chamado por Deus numa época tão difícil para profetizar e realizar a obra de Deus num contexto assim. A gente está também nesse mesmo barco. Nós também estamos nesse mesmo contexto e nós como igreja precisamos ser relevantes. Nós como igreja precisamos ser a voz de Deus, irmãos. Nós como igreja não podemos concordar, não podemos aceitar, temos que orar e pedir a Deus. Deus balança mesmo, Deus venha sacudir mesmo. Por isso que eu creio que essa pandemia pode não terminar tão cedo, e se terminar essa pandemia, algo pior pode vir, porque essas pessoas que têm a autoridade, que tem ali um lugar numa cadeira, que tem uma caneta que determina, essas pessoas não estão tendo temor de Deus. Elas não estão tendo respeito pelo seu próximo, elas não estão nem aí para as pessoas, e possivelmente, se elas passassem ou vivessem nos dias de Jesus, e passassem por aquele cego, eles iam dizer o seguinte: está cego porque pecou, está cego porque os pais plantaram, e o filho nasceu assim, e está cego por isso, está cego por aquilo. Jesus chega e diz: ele está cego, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, e hoje chegou o fim da cegueira dele. Hoje chegou o fim da cegueira dele. Meus irmãos, a gente pode, no poder do Espírito Santo, você pode, em parceria com o Espírito Santo, chegar em vários ambientes, onde a cegueira, a injustiça, a covardia e tantas coisas erradas e carnais estão prevalecendo. Você pode chegar ali e dizer: basta, hoje veio salvação, hoje veio mudança, hoje haverá a manifestação da obra de Deus aqui nesse lugar. Hoje vocês vão ver o que Jeová é capaz. Hoje vocês vão ver o que uma oração pode determinar no mundo espiritual, pode influenciar no mundo espiritual e determinar aqui neste lugar. Hoje, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de coragem, nós precisamos estar muito conectados mesmo com o Espírito Santo. Você sabe que todas essas dimensões que eu acabei de falar para você, elas estão ligadas direta ou indiretamente à grande comissão. A grande comissão que Jesus deixou para nós, que está lá em Mateus, no último capítulo do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mas saiba de uma coisa: todas essas 5 dimensões, vou repetir para você: proclamar as boas novas do reino, ensinar, batizar e treinar os novos crentes, responder à necessidade humana com serviço amoroso, buscar a transformação das estruturas injustas da sociedade, lutar para preservar a integridade da criação e sustentar a vida das pessoas aqui nessa terra, abençoar mesmo. Todas essas dimensões da missão de Jesus, elas dependem, sabe do quê? Do senhorio de Cristo. Do senhorio de Cristo. Nós não vamos entender, nós não vamos fazer, nós não vamos nos envolver, nós não vamos ter uma visão correta e coerente de tudo isso, se a gente não estiver vivendo realmente debaixo do senhorio de Cristo. Todo o nosso pensamento cativa a obediência a Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus não é só o Salvador da primeira igreja batista em São Fidélis.
Jesus não veio só para salvar os membros da primeira igreja batista, mas Jesus veio para ser Senhor, amém? E nós servos, e nada mais, apenas servos e nada mais. Olha, queridos, no evangelismo, o que acontece no evangelismo? Nós proclamamos as boas novas que Jesus Cristo é Senhor, Rei e Salvador. Quando a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. A gente tem a visão de que ele é rei, tem um reino, não é isso? Então no evangelismo, nós proclamamos as boas novas que Jesus Cristo é Senhor, Rei e Salvador. No ensino, nós levamos as pessoas à maturidade da fé, do discipulado, em submissão a Cristo como Senhor, E veja bem, na compaixão manifestada por Jesus, por aquele cego e tantas outras pessoas na história, veja bem, meus irmãos, na compaixão nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus, que andava por toda parte fazendo bem. Isso me lembra de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, quando Cornélio, ainda não convertido, Cornélio, ainda não tendo tido aquele encontro com Pedro, a Bíblia diz que Cornélio abençoava as pessoas com esmolas. Cornélio abençoava as pessoas, fazendo sempre alguma coisa para melhorar a vida delas. Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem humano, um homem que se importava e, com um serviço amoroso, abençoava vidas, abençoava pessoas. Sabe o que aconteceu? Cornélio, com as suas atitudes, ele chamou a atenção de Deus. E nessa noite, o Espírito Santo me incomoda a fazer uma pergunta para mim mesmo. Pastor Hermínio, com as suas atitudes, você tem chamado a atenção de Deus? Você tem chamado a minha atenção, o Espírito Santo falando comigo? Você tem chamado a minha atenção e o Espírito Santo falando com você nessa noite? Você, meu irmão, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com o seu envolvimento na obra de Deus, você tem chamado a atenção de Deus? Você tem chamado a atenção de Deus? Sua compaixão chama a atenção de Deus? E também na busca pela justiça, na dimensão da justiça, na busca pela justiça, nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo é o juiz de toda a terra. É o juiz de toda a terra. E nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar contas a Deus, a Jesus, de tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Todas as injustiças, qualquer maldade, mentira, qualquer omissão, qualquer fuga, qualquer tentativa de se esquivar da direção de Deus, nós vamos prestar contas. Por isso, irmãos, façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vai chegar quando ninguém mais vai poder trabalhar. E quanto mais tomado pelo Espírito Santo, quanto mais discernimento espiritual o irmão tiver, mais possibilidade e probabilidade o irmão terá de observar as pessoas e perceber que aquele problema é um problema espiritual. Que aquela situação que fulano está vivendo, que aquela família está passando, tudo aquilo ali é uma permissão divina para que a obra de Deus se manifeste naquela casa. A obra de Deus se manifeste naquela vida. Então eu vou lá pregar. Eu vou lá ser as mãos de Jesus, eu vou lá ser a boca do Mestre, eu vou lá ser os pés do Senhor, eu vou lá ser o coração do Senhor Jesus. E vou ter compaixão, vou ser misericordioso. E eu quero nessa noite dizer para você que no uso e no cuidado com a criação, nós lidamos com aquilo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. No uso e no cuidado com a criação, nós lidamos com aquilo que pertence ao Senhor Jesus Cristo, por meio de direito de criação, por direito de criação e por direito de redenção, porque Ele é o Criador e Ele é o Redentor. Então veja bem, quando nós temos cuidado com a criação, com as pessoas, nós estamos lidando, sabe com o quê? Não é com algo que o diabo fez e criou, pelo contrário, nós estamos lidando com aquilo que pertence ao Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Um dia Ele nos criou, mas o pecado nos separou dele, veio a morte espiritual, nos separou de Deus. Aí Ele foi à cruz, derramou o seu sangue para nos comprar, nos redimir, e agora nós temos, por direito, Jesus por direito de criação e Jesus por direito de redenção, Ele tem
agora direito de ser Senhor da nossa vida. Ser Senhor da nossa vida. Só uma questão, Ele não nos violenta. Ele não nos violenta, pelo contrário, Jesus é educado, Jesus bate a porta e Ele diz, olha aí, ó, eis que estou à porta. Nessa noite mesmo de terça-feira, Ele está batendo na porta, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você, você vai cear comigo e vai ser uma festa, vai ser uma bênção, vai haver transformação, vai acontecer curas, vai acontecer milagres. Lembra quando Jesus entrou na festa de casamento lá em Caná da Galileia? Faltou vinho, vinho simbolizava alegria, Ele foi lá e multiplicou o vinho, transformando águas em vinho, galões de água, talhas de água, Ele transformou tudo em vinho, porque Jesus é o Criador, todo o poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. E em último lugar, para a gente terminar e orar nessa noite, e eu espero mais uma vez que essa palavra esteja entrando no seu coração, que essa palavra esteja fazendo você refletir, que essa palavra possa ser uma palavra de advertência, com muito amor e carinho, para fazer você não parar, porque Deus não ordenou você parar de lançar as redes. Não ordenou que é hora de parar e lançar as redes. Parar de lançar as redes. Há muita gente, há muito peixe para ser pescado para o Senhor. Então veja bem, em último lugar, pastor, qual é o último significado que o senhor destacaria da obra de Deus? O que significa a obra de Deus para mim? O que significa a obra de Deus para você? Em último lugar, fazer a obra de Deus, façamos a obra daquele que nos enviou. Fazer a obra de Deus envolve uma grande recompensa. Se eu comecei falando que envolve um grande privilégio, é um grande privilégio, também envolve uma grande recompensa. Por isso que Paulo termina o capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, e ele diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa. Ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz assim, tudo o que fizerem, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha só, é a Cristo. Às vezes, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você com muito carinho, com muita transparência, no final desse Tadel, às vezes eu vejo pessoas trabalhando na igreja e de repente a impressão que eu tenho é que elas se chatearam com alguma coisa e elas param de trabalhar. Param de trabalhar, não trabalham, não vêm mais. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que eu acho que as pessoas pensam que eu sou patrão delas. Eu acho que elas pensam que eu sou patrão delas e a fonte motivadora para elas trabalharem é o agrado ou se agradar do pastor Hermínio. Quando eu estou me agradando do pastor Hermínio, eu estou servindo, estou trabalhando. Mas o pastor Hermínio falou uma coisa que me entristeceu, ou fez uma coisa que eu não gostei, ou me contrariou, ou passou na rua, não me cumprimentou, ou não foi lá fazer o casamento de um filho, ou não foi lá no enterro de um parente. Ah, eu não vou mais não. Irmão, eu sou servo. Eu sou servo. Se você não é servo, talvez, não é? A gente está até aqui numa posição diferente. Você está no outro patamar. Se você não é servo, você está no outro patamar. Eu sou servo e nada mais. Estou servindo. Estou como presidente da PIB, dessa igreja. Mas vai passar o meu tempo. E eu vou continuar sendo servo, vou continuar servindo, independente da posição, independente do ofício, independente de onde eu estou ministrando. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que às vezes eu tenho a sensação que estão servindo por minha causa. Estão servindo por minha causa. Irmão, nós não estamos servindo aqui por causa de ninguém. Nós estamos servindo aqui por causa do nosso Pai Celestial. Nós temos um irmão mais velho, que é o primogênito entre muitos irmãos. E nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Eu escolho Cristo, mas por quê? Porque Ele me escolheu primeiro, me designou para fazer a obra e dar muito fruto.
Então, irmãos, nessa noite, vamos pensar um pouco na obra de Deus, vamos parar um pouco de correr com os nossos afazeres e vamos pensar na intensidade da corrida que a gente tem manifestado em relação à obra do nosso Pai. Irmão, a noite está chegando. Irmão, a noite chegou para milhares, para quase 200 mil brasileiros só vítimas de Covid, fora os acidentados, os que infartaram, os que morreram de câncer, fora os que tiveram outros tipos de morte. Só por Covid, quase 200 mil brasileiros à noite chegou para todos esses nossos compatriotas. E no meio de todos esses compatriotas, alguns amigos, muitos irmãos em Cristo, que a gente vai conhecer só no céu, não é? Irmão, a gente não sabe se em 2021 a noite vai chegar para um de nós. A gente não sabe, mas a gente sabe que um dia a noite vai chegar, e que ela está se aproximando, e que a gente precisa fazer a obra de Deus, a galardão, a recompensa. Vamos fazer isso, vamos fazer uma parceria com o Espírito Santo, e com a parceria com o Espírito Santo, a gente se une uns aos outros, nós nos unimos, porque juntos nós somos mais fortes, não é verdade? Fazer a obra de Deus é um privilégio, e a gente precisa entender que a missão da igreja é a missão de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, amém? Ele é o cabeça da igreja. Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos orar, hein? Vamos pedir a Deus nessa noite que esteja nos abençoando. Você pode aí fechar os seus olhos, começar a fazer uma oração. Veja bem, há tanto para te falar sobre a obra de Deus. Há tanto para te falar. Esse texto é muito forte, esse texto é muito lindo. Jesus, ao curar, proclamou o reino, proclamou que ele é rei, que ele veio representar a Deus. Ele não podia fazer aquilo se Deus não estivesse com ele, e ele era o Deus que se fez carne. Jesus proclamou as boas novas do reino, Jesus ali salvou, Jesus ali ensinou muitas lições, Jesus ali respondeu à necessidade daquele homem com um serviço amoroso, Jesus ali buscou transformar aquela estrutura religiosa, judaico-religiosa, farisaica, ali daquela sociedade, onde muitos fariseus, muitos religiosos eram injustos e até hipócritas. Injustos e até hipócritas, e Jesus lutou para preservar a integridade da criação e sustentar a vida daquelas pessoas na terra. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus era o preservador, continua sendo preservador, e a obra de Deus envolve uma grande recompensa. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nessa noite de terça-feira, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos. Pai, nessa noite de terça-feira, eu peço que o Senhor nos desperte, Senhor. Senhor, que o Senhor nos desperte, meu Deus. Que o Senhor tire, se existir ainda alguma escama em nossa visão, atrapalhando a nossa visão, embaçando a nossa visão, a nossa compreensão espiritual da magnitude e da urgência da Tua obra. Jesus, dissipa nessa noite. Senhor, abre os céus sobre a casa dos meus irmãos, que eles vejam os céus abertos, que eles te vejam no trono, assentado no trono, comandando, coordenando, distribuindo poder, distribuindo dons espirituais, vocacionando, chamando, dando direção. O Espírito Santo veio para nos mover, para nos encher, para nos dar um entusiasmo, uma motivação nova, meu Deus. Abençoa os meus irmãos nessa noite, abençoa, que eles, Pai, voltem para as células online, que eles façam as células, que eles, como o pastor Tadeu orou aqui outro dia, que o pastor pregou aqui outro dia, até orou também por isso, crie estratégias para evangelizar, crie estratégias para alcançar pessoas. Aquela palavra foi tão abençoada do pastor Tadeu. Pai, em nome de Jesus, Pai, precisamos criar estratégias também para fazer a Tua obra. Abençoa, meu Deus, abençoa. E se tem alguém doente, se tem alguém enfermo nessa noite, meu Deus, cura, Senhor. A oração da fé salvará o doente, Pai. E se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados, Pai, diz a Tua palavra. Abençoa, Senhor, abençoa. Se tem alguém desempregado, alguém, Pai, com um pensamento de morte, alguém pensando em tirar a própria vida, meu Deus, quebra e anula o poder dos demônios sobre esta vida, meu Deus. Alguém quer se matar, tomar veneno, se enforcar, meu Deus, nessa noite nós pedimos, Pai, manda os Teus anjos lutarem agora no mundo espiritual,
espiritual a favor dessas pessoas. Nós oramos por elas. Abra os olhos, Pai. Abra os olhos, Senhor. Abra a mente, abra o coração e que cada um sinta-se compelido, sinta-se chamado novamente para uma grande obra nesse ano de 2021. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa os meus irmãos, abençoa a igreja, abençoa, meu Deus, e que a gente tenha mesmo, durante todo esse ano, grandes experiências com o Senhor, como Ezequiel, que a gente tem pregado aos domingos aqui no templo. Ezequiel teve, a gente tenha também, Senhor, a gente tenha também. Obrigado por essa noite, obrigado pelo apoio de Murilo aqui, Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós oramos assim agradecidos, e profetizamos bênçãos, vitória, despertamento, avivamento espiritual sobre as casas dos nossos irmãos, sobre a vida deles e sobre, Pai, toda a membresia da PIB e sobre a nossa cidade. Haja um mover, haja um Pentecostes, Pai, neste ano, nesta igreja, Pai. Nós te pedimos isso, do mais novinho, Pai, das criancinhas até os anciãos. Abençoa, visita com poder e graça. É a nossa oração, é o nosso clamor nesta noite, no poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Irmãos, terça-feira que vem, eu quero convidar você para continuar aí no Tadel. Nós vamos falar sobre como Jesus realizava a obra de Deus. A gente quer ministrar alguns cuidados que nós devemos ter antes e durante o nosso envolvimento com a obra de Deus. Alguns cuidados que talvez eu não percebi quando eu comecei a obra e alguns cuidados que talvez você pode não ter tido a percepção deles. E é importante falar para você rever isso e não se envolver e fazer a obra de Deus sem estar com tudo isso em dia que a gente vai estar compartilhando. E também como é que Jesus realizava a obra de Deus. São temas que iremos compartilhar nos próximos Tadéis, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe, uma noite de paz, uma noite de empolgação, uma noite de bons sonhos, uma noite onde você vai dormir e demore um pouco a dormir, olhando para o céu e vendo os céus abertos sobre a sua casa, os céus abertos sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus empreendimentos, mas acima de tudo, sobre o seu ministério. O seu ministério, que na verdade é o ministério de Cristo, é o ministério do nosso Pai, que nós somos parceiros do Espírito Santo, realizando com muito amor, com muito carinho. Uma boa noite, Deus abençoe rica e abundantemente sua vida. Glória a Deus.